Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos temas mais fascinantes da física, que é a física quântica. A física quântica, para quem não sabe, é apenas o estudo de coisas extremamente pequenas. E com pequeno eu realmente quero dizer muito pequeno. É o estudo das partículas subatômicas, ou seja, aquilo que forma o átomo, os elétrons, os prótons, os quarks e toda essa coisa maluca. E realmente é muito maluco, mas tudo vai fazer sentido com alguns vídeos que eu vou fazer. Esse vai ser só o primeiro de uma pequena série aí que eu vou falar sobre a física quântica. E eu vou começar do começo de como surgiu a física quântica. Tudo começou com Max Planck. No final do século XIX, ele estava tentando resolver um problema da física clássica, que era a radiação de corpo negro. O que é isso? É tipo assim, quando você esquenta um metal muito, ele começa a emitir luz, certo? E luz é radiação. A luz é radiação eletromagnética. Então, quando você esquenta o metal, ele emite radiação em formato de luz visível e em outros formatos também. Mas a parada é que assim, as fórmulas da física clássica não conseguiam descrever a forma com a qual os objetos emitem radiação quando estão em altas temperaturas. Fizesse as contas para ver de que maneira os corpos emitiriam luz, não batia com os experimentos realizados. Então, para resolver isso, ele tentou imaginar a luz sendo emitida ou a radiação sendo emitida desses corpos não de forma contínua, porque os cientistas imaginavam a luz sendo emitida de forma contínua, direta. Porém, para tentar resolver o problema, ele tentou imaginar a luz sendo emitida de uma forma discreta. Discreta é uma coisa que é feita em etapas, que não é contínua. Por exemplo, os números naturais são discretos, porque não tem meio termo, é 1, 2, 3, e os números reais são contínuos, porque nunca tem, você sempre consegue achar entre 1 e 2 tem 1,5, entre 1 e 1,5 tem, entendeu? Tem sempre um meio termo. Então ele tentou imaginar se na verdade esses corpos emitissem luz de forma discreta, em forma de pacotes. Ele deu o nome desses pacotes de quanta, daí vem física quântica. Então, usando isso, ele conseguiu consertar as fórmulas da física clássica para descrever os fenômenos de acordo com os experimentos. Agora as fórmulas estavam corretas, porém ele achou que essa ideia de você ver a luz de forma discreta, de forma não contínua, era apenas tipo um jeitinho, sabe? Uma malandragem para arrumar as fórmulas, só que na verdade não estava certo. Ele achava que a luz era contínua sempre. Então, usando meio que essa ideia, em 1905, alguns anos depois, Einstein conseguiu explicar o chamado efeito fotoelétrico, que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que ele é, mas também a luz era tratada nesse experimento. Nesse experimento, Einstein conseguiu provar que a luz realmente ela é transmitida em algumas ocasiões em pacotes ou partículas, e nem sempre ela era uma onda. Bom, alguns anos depois, um outro cientista chamado Werner Heisenberg, You're goddamn right, em um assunto diferente, ele estava estudando a órbita dos elétrons ao redor do átomo, porque era um desafio para os cientistas daquela época imaginar, visualizar ou estudar como era a órbita do elétron. Eles não estavam conseguindo descrever como funcionava o átomo exatamente. Eles tinham uma dificuldade grande em descrever a velocidade e a posição do elétron. Então, Heisenberg teve uma ideia inovadora de que você tinha que esquecer a velocidade e a posição e descrever o elétron com aquilo que você podia medir, que é o quê? A intensidade e a frequência da radiação emitida pelo elétron. Calma. Então, o elétron ele emite uma certa radiação. Radiação é onda. A luz é uma radiação, é onda. E a onda tem certas propriedades. Duas delas é a intensidade, seria tipo a força dela, e a frequência, que é quantas vezes ela vibra por segundo. Então, ele falou que a gente devia descrever o elétron apenas usando esses dois parâmetros, intensidade e frequência, e a partir disso tentar inferir a posição e a velocidade. E ele dizia que você não conseguia visualizar a órbita do elétron porque ela na verdade não existia. Tipo, o que ele queria dizer é que ela não era uma órbita tal qual os planetas orbitam o Sol, coisa do tipo, e que na verdade
você não consegue medir a posição e a velocidade do elétron. Estudando isso, ele chegou ao princípio da incerteza, que diz que você não consegue medir a velocidade e a posição de um objeto com a mesma precisão. Para objetos muito grandes, e com muito grandes eu digo qualquer coisa tipo maior que um átomo, esse princípio da incerteza não faz muita diferença, porque essa incerteza fica muito pequena. Mas eu sei que tá meio confuso. O que é? Como assim incerteza? Como assim eu não consigo medir? Ele descobriu que quando você vai medir, por exemplo, a posição de um elétron, se você consegue pegar a posição do elétron com uma grande precisão, a velocidade dele vai ter uma precisão baixa e vice-versa. Um exemplo, se você, por exemplo, usar metros para ficar mais fácil, metros e metros por segundo, mas no dia a dia isso não faz diferença, isso só funciona, esse princípio da incerteza só vale para partículas subatômicas. Então, se você, por exemplo, medir que a velocidade de uma bola está a 30 metros por segundo, com uma incerteza de 1 metro por segundo, ou seja, ela pode estar entre 29 e 31 metros por segundo, então a sua incerteza é pequena. Então a incerteza da posição vai ser grande. Se você dizer que ela está a 40 metros de distância, a sua incerteza vai ser, por exemplo, de 20. Então ela pode estar a 20 ou a 60. Então você medir a velocidade, a posição fica incerta. Se você medir a posição, a velocidade fica incerta. Isso não é um problema experimental, tipo de equipamento. É uma propriedade intrínseca do universo. É uma regra. Se você medir a posição, não vai conseguir medir a velocidade. Se você medir a velocidade, não. Entendeu? É isso. É isso que ele descobriu. Ele criou um artigo científico descrevendo um novo átomo, que é um átomo onde você não consegue descrever o movimento dos elétrons. E esse artigo e essa nova teoria do átomo, ela era melhor do que as outras porque ela previa e descrevia muito mais fenômenos do que a antiga. Porém, muitos cientistas não gostaram dessa teoria, justamente porque eles não gostaram da ideia de você não conseguir descrever o elétron, você não conseguir descrever a trajetória dele. Eles achavam que isso era possível sim. Então ela meio que foi rejeitada, mas provou-se estar correta. Algum tempo depois, um cara chamado Schrödinger, ele criou outra teoria para o átomo, só que ele descrevia os elétrons como ondas. Então ele criou outra série de fórmulas, outro artigo científico descrevendo o elétron como se ele fosse uma onda. E também dava certo para muitos outros fenômenos, conseguia descrever e prever vários fenômenos. E essas duas teorias pareciam incompatíveis, porque a de Heisenberg tratava o átomo como partícula, e a de Schrödinger tratava o elétron como onda. Então as duas pareciam totalmente incompatíveis. Só que alguns meses depois, analisando as duas teorias, Schrödinger viu que elas eram matematicamente equivalentes. Ou seja, elas assim tinham um jeitão diferente, uma cara diferente, mas assim as fórmulas eram equivalentes. As duas estavam descrevendo a mesma coisa, elas faziam a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes, com um olhar diferente, entendeu? Mas descrevendo a mesma coisa da mesma forma. Então você tem a luz, que teoricamente é uma onda, é uma radiação, radiação eletromagnética, teoricamente é uma onda. Só que também pode ser tratada como partícula, tal qual foi descrito por Planck e Einstein também. Então você tinha a onda que podia ser descrita tanto como partícula, tanto como onda. E aí agora, usando as teorias de Schrödinger e de Heisenberg, você vê que também os elétrons podem ser descritos como partícula e onda. Então os cientistas chegaram à conclusão de que na verdade todas as partículas subatômicas podiam ser descritas tanto como partícula como onda. Então teve um experimento famoso que é o chamado experimento de dupla fenda, que mostra essa dualidade partícula-onda do elétron. É um experimento inclusive que tem muito a ver com o gato de Schrödinger. E esse experimento tem conclusões inacreditáveis, assim, é absurdo a conclusão que chega esse experimento, mas como o vídeo ficou muito grande eu vou deixar para outro vídeo, porque a explicação do experimento também é meio grande e complexa. Então é melhor ficar para um vídeo só para o experimento, que é muito foda, vocês têm que ver. Então se inscreva no canal, dê like, compartilhe, comente aí. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado.